Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal, a partir de agora a reunião está sendo gravada. A ideia aqui é somente fazer um bate-papo rápido referente a uma avaliação construtiva, né, do ano de 2024 e a gente conseguir pelo menos chegar e ver uma perspectiva do ano de 2025. Obrigado, Rosana, por ter entrado. A reunião está sendo gravada, estamos iniciando agora. Temos aqui três diretores, dois conselheiros fiscais e uma das fundadoras também aqui na reunião. Tem poucas pessoas, mas eu acho que dá já para a gente fazer uma rodada de avaliação. Eu estou até gravando, que eu acho que é importante a gente pegar todo esse olhar de avaliação, né, dessa crítica mesmo, e a gente poder consertar e melhorar para o ano de 2025. Eu vou deixar a palavra aberta. é, eu queria até dar uma pedida para o Pedro fazer uma avaliação, que assim, eu acho que é muito pertinente sempre as falas dele, Pedro. Você se incomoda, Pedro? Eu queria que você. Não, Por não. favor, Pedro. O seguinte é que eu tive, na verdade, né? Por exemplo, eu não disse que eu fiquei distante, mas eu me interei um pouco menos, né, do dia a dia da associação. Aí fica difícil para mim fazer uma análise assim dos avanços, né, o que deixou de avançar, né? Aí eu gostaria que você mesmo fizesse, né? Olha, avançamos nesses pontos tais, 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 deixamos de avançar nesses pontos tais, tais, né? E aí você foi quem viveu 100% do tempo dedicado a isto, né? E aí, para mim fazer essa avaliação, eu estou sendo incoerente comigo mesmo. Pedro, sempre com sua sapiência. Obrigado, Pedro, por direcionar, viu? Pessoal, eu acho que o ano de 2024, lógico, a gente tem um saldo positivo, que a gente consegue estar com a associação viva até hoje, a gente consegue estar dinamizando, né? Eu acho que a gente conseguiu avançar nesse ano foi o quê? Foi principalmente a escrita do projeto, né? Eu acho que a gente, quando a gente consegue publicar em dois eventos durante esse ano é, a proposta na forma mais academicamente, né? Isso é um avanço muito bom. Outro ponto também que acredito que a gente consegue avançar foi ter feito a eleição, né? A eleição transcorreu muito bem e transcorreu é, assim, sem nenhuma objeção. Assim, não é que é uma unanimidade, mas é assim, uma coerência que a gente está seguindo o caminho, né? Eu acho também a gente ter criado um departamento para olhar essa questão internacional, né, que até o Oderlon está bem à frente disso. Eu acho que é um ponto muito positivo para a associação. Agora, por outro lado, tem muitos desafios, sabe? Que a gente ainda tem esse desafio de ter, ou a gente precisar muito nesse primeiro momento de um financiamento inicial para a gente começar as propostas. Eu queria até falar aqui em primeira mão, sabe, Tito, Sandriane, Rosana, Ederlon e Pedro, que eu consegui com um amigo meu essa semana, o Alisson Wendes, que ele é programador e ele se disponibilizou a fazer um aplicativo, né, para a associação. Isso de forma gratuita. Eu acho que isso aí, eu até aproveitar aqui e falar em primeira mão, isso aí foi algo muito importante, porque a ideia do aplicativo é a gente usar essa aplicação, sabe, Ederlon, quando a gente for fazer, aplicar a metodologia da certificação participativa. E a ideia é que a gente já tenha um aplicativo instalado no celular e a gente consiga fazer todo esse trabalho, né, de forma mais automatizada, né? O Alisson também se propôs a estruturar o banco de dados da associação com essas informações e criar um site mais profissional. Mas aí ele até pediu um prazozinho, conversei com ele essa semana, ele pediu um prazo para poder fazer isso e disponibilizar para a associação. A gente também tivemos algumas conversas, né? Tive uma conversa principalmente com o Aldo, né, que o Aldo é um cara que o Ederlon, o Pedro, aliás, todo mundo sabe, né, que o Aldo
é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que tem trabalhado muito com essa questão do carbono. Ele até conversou um pouco sobre a política, né, brasileira de gases de efeito estufa, né, que quando coloca até regulamenta também o mercado de carbono. E aí a gente tem uma perspectiva interessante, sabe, Pedro? A gente consegue, até o Aldo estava conversando, a gente tentando traçar uma estratégia, né? Até eu preciso melhorar um pouco esse papo com ele para a gente traçar uma estratégia para como a associação ela pode se incorporar melhor a toda essa nova política, essa política brasileira do mercado de carbono, né? E até então, assim, pelo que eu já li da lei, a gente tem condição de fazer um processo de certificação aqui, sabe? Agora, no caso, a gente tem que ter algumas ferramentas de mecanismos de transparência. E aí é onde vem, né, a questão do banco de dados, onde vem a questão do site, da plataforma, ela ser mais robusta e integrada. Uma das ideias também é a gente fazer alguns editais. Para ter uma ideia do Aldo, tipo, o edital para fazer o processo de validação, né? A gente fazer um edital para chamar algumas universidades para fazer o processo de validação. E aí, tipo, a associação ficaria como central, sabe, Derlon, em todo esse processo. E aí a gente fazia. Deixa eu projetar aqui, que eu acho que fica melhor a visibilidade da gente, tá, pessoal? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, porque a gente consegue fazer, enxergar um pouco isso. Só um momentinho, pessoal. Pronto, tá aqui. Deixa eu projetar aqui e a gente consegue mais ou menos entender o que a gente pode estar trabalhando, tá? Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Tá fácil? Tá Sim, sim. perfeito. Então, a ideia é a gente trabalhar todo esse método aqui, certo? E aí, as entidades para fazer a validação externa, a gente lançar o edital. O edital seria pela associação, onde ela rodaria todo esse projeto de Rede Mais na vegetação nativa da Caatinga, e aí pegaria essa entidade para fazer a identificação, que pode ser feita pela associação, o primeiro passo. Depois, até a C12D, que é a gente fazer um edital para a C12D entrar nesse edital e deixar aberto para outras entidades fazer isso, né? Então, assim, na verdade, Pedro e Ederlon, Tito, Rosana e Sandriane, a ideia, a estratégia é o quê? É a gente, a partir de janeiro, lançar alguns editais. Esse edital aqui, para associações, instituições de ensino e pesquisa e entidades de apoio, elas entrarem por meio desse edital no projeto do crédito carbono integral, biosauxílio energético. E aí, esse edital, após isso, faria-se um termo de cooperação técnica e a gente conseguiria ter mais formal. Não seria muito, porque a ideia é o quê? A gente não fazer por meio de convite, mas sim um edital, mesmo que a gente vá convidar, lógico, sabe, a gente vai convidar, mas que esse edital a gente dê uma publicidade a ele e a gente consiga deixar aberto para outra entidade que esteja fora desse escopo que a gente está trabalhando aqui dentro do processo. E aí a gente consegue dar uma validação e dar uma credibilidade um pouco mais interessante a todo esse processo. Tá, tá claro o que eu estou colocando, pessoal? Tá dando para entender direitinho? Tá, né? Sim, sim. Então, e aí a gente consegue. E aí outra meta também, aí eu já vou falar de meta, sabe, Pedro? É, eu vou tentar, vou chamar o Aldo, vou tentar no grupo científico nosso, para a gente fazer esses editais em janeiro, até na segunda quinzena de janeiro, a gente emitir esses editais. Em fevereiro, a gente conseguir fechar esse edital
já fechar fevereiro com um termo de cooperação técnica e a ideia, Pedro, é a gente tentar até abril ter os primeiros títulos de absorção de carbono emitido. Assim, mesmo que a gente emita o título e aí a gente tentar. Outra articulação é tentar levar toda essa dinâmica que estamos trabalhando aqui para eventos importantes, como a COP 30 que vai acontecer aqui no Brasil. Né? Então, a ideia é o quê? É a gente estruturar essa dinâmica para até abril a gente estar com os primeiros títulos de absorção de carbono emitidos. Sabe, pessoal, eu acho que isso aí é uma meta que eu tenho pensado muito e eu acho que nós, como associação, a gente tem que trabalhar isso. É, trabalhar isso como meta, sabe, Pedro? Aí, assim, vai provocar um grupo científico mais para a gente estar trabalhando. A gente precisa ainda publicar mais artigos científicos, que conseguimos publicar dois. Um artigo foi em um evento lá na Paraíba, o Encontro Regional de Comitês de Bacia, e o outro foi no Fórum Internacional da UNEB, né, e da Casa Comum da Humanidade, que aconteceu lá em Salvador. Mas aí a gente precisa publicar em mais alguns outros eventos toda essa dinâmica para a gente ter pelo menos um know-how mais científico da proposta. Vale destacar que a proposta que a gente publicou teve a assinatura do Aldo, a assinatura da Fabiana, professor Fernando. Então, assim, são pessoas que são cientistas que estão conosco e a gente conseguiu mandar isso. Mas acredito que a gente precisa dar um passo a mais. A gente tem recurso? Não tem. E aí a gente tem muito a demanda de já dar uma resposta mais satisfatória. E aí eu queria até aproveitar tanto o Pedro e a Rosana aqui, como são os fundadores, eu já queria, pronto, Aderlon, queria já pegar tanto a propriedade de vocês dois como as primeiras propriedades e a da Valdilene. A gente emitiu os títulos de absorção de carbono das propriedades de vocês e a gente conseguir avançar com isso. Ederlon, por favor, pode. Eu ainda queria saber um pouco mais sobre o aplicativo, porque você começou do aplicativo e falou de um outro assunto, aí você já está no terceiro assunto e ainda tenho dúvida do primeiro ainda. Boa. Eu ainda não entendi o porquê do aplicativo, qual seria Obrigado. a questão, o que ele vai ser, onde ele vai ser eficaz nesse processo aí que você colocou no final. Ederlon, primeiro me perdoe, né, eu acho, por não ter me feito ser claro. Perdão, meu irmão. Perdão mesmo, de coração. Gente, a questão do aplicativo eu até abri essa tela para a gente entender melhor. A questão do aplicativo, Ederlon, é o seguinte: é a gente utilizar, porque a nossa dinâmica, a gente vai utilizar a validação participativa, certo? E aí, qual foi a ideia de criar um aplicativo? A ideia é o quê? A gente fazer o processo de validação participativa. Como é que é? A ideia é, pronto, nós seis formam um grupo e a gente vai fazer o processo de validação participativa. Então, aí vai, nós seis, vamos todo mundo na propriedade de Rosana. E aí, a ideia de ir na propriedade da Rosana, Ederlon, é a gente fazer o levantamento biológico de fauna e flora. E aí, como é que a gente faz isso? Já pelo aplicativo, a gente já informando no aplicativo, Ederlon, que qual é a qualidade de fauna e flora que tem na propriedade da Rosana. Finalizando o levantamento de fauna e flora na propriedade da Rosana, a gente vai fazer o levantamento social. E aí já vai ter no aplicativo um questionário com várias informações sociais para a gente ver. Estou pegando a propriedade da Rosana, né, como um exemplo, certo? Então, Rosana, a gente faz o levantamento social da sua propriedade, né? Se tem comunidade tradicional, se é pequeno agricultor, e aí a gente faz todo esse levantamento. E o levantamento hidrológico. E a ideia do aplicativo, Ederlon, é que automaticamente a gente está fazendo isso, essa informação vai para o banco de dados, sabe, Ederlon? E automaticamente vai para o site que a gente está criando. E tudo de forma meio que automatizada. Que aí a gente já consegue ter um avanço em todo esse processo.
E aí a gente consegue ter, nesse aplicativo, quando a gente for fazer todo o... Porque para a gente estar fazendo isso no papel, sabe, João? Fazendo no papel, ou então coletando informação para depois alimentar a plataforma, isso aí a gente ia ter um, um tempo maior de... Ia ter que ter também um técnico lá dentro específico para isso, sabe? Eu me fiz entender, Ederlon, por favor, queria ver seu retorno sobre isso. Na verdade, eu vejo que você quer dar agilidade no processo, mas a minha preocupação no agilizar esse processo ficaria muito aberto. Mas a minha outra pergunta por exemplo, solo. Eu não entendo nada de solo, mas eu vou dar a minha opinião sobre solo, não faz sentido. Então, eu acho que, no caso, na associação, tem pessoas ali, cara, que dão aula e são professores e são pessoas assim com alto entendimento sobre a área de solo, que eu acho que esses teriam que ter, dentro desse seu aplicativo, a minha pergunta teremos criado ali perfis pré-determinados que serão disponibilizados ou todo mundo faria todo mundo faria tudo? É isso que não ficou muito entendido, porque como é participativo, todo mundo tem o poder de dar opinião. E às vezes a minha opinião não tem o mesmo peso que o Pedro, por exemplo, que o Pedro tem a vivência aí na Caatinga. Tem diferente da Rosana, que é a dona da terra. Porque eu quero saber qual esse entendimento do participativo, para não ficar uma coisa assim. Todo mundo, claro que todo mundo tem que ter a participação na leitura. Isso é uma coisa que, sendo parte da associação, eu acho que a leitura ela tem que ficar disponível mesmo para todos poder dar a opinião, mas não dar informação, igual você falou ali, colocar ali dados e essas fazer parte dos dados, mas, por exemplo, eu fiz uma leitura lá e eu falo assim, eu fiquei com dúvida se nessa região o pássaro, né, vamos falar, o pássaro tal não é da região norte, esse pássaro é um pássaro migratório ou é um pássaro invasor? Alguma coisa nesse sentido, mas não que eu teria poder sobre a informação. Aí um professor ia falar, não, Iderman, esse pássaro é um pássaro migratório, ele vem e vai de vez em quando, não é um pássaro invasor. Esse tipo de coisa que eu não tenho know-how, mas faz parte de uma um bom catálogo, porque na hora que a gente oferece para o investidor, que agora a gente não chama mais de pessoas que compram crédito de carbono, agora não pode chamar mais de comprador, viu? Tem que ser chamado de investidor agora. Cheio de nome toque, povo. Então, esse investidor, ele quer saber sobre a fauna, ele quer saber sobre o solo, ele quer saber ele quer saber quem é que está sendo envolvido ali na parte social, que eu acho muito importante, onde vai ser investido esse dinheiro, de que forma, se tem uma conta separada para tudo isso, esse tipo de coisa que o investidor vai perguntar, porque ele vai botar o dinheiro ali, ele vai querer só saber se o dinheiro que ele investiu está sendo bem aplicado, né? Mas não que ele vai ser um técnico ali, ele vai perguntar detalhes, mas ele pergunta, na verdade, coisas que às vezes seria quase que aberta para o público em geral. Era isso que eu queria saber, qual o nível desse aplicativo, para a gente poder ter um aplicativo que vai ser mais eficaz de alguma forma, que todos, né, possam ter acesso, mas nem todos possam dar ali deem opiniões mais focada, né? Que eu acho que seria mais essa seria a minha ideia e era a minha dúvida sobre esse aplicativo. Obrigado, Aderron. Foi muito pertinente, viu, tua colocação. A ideia da validação participativa é um exemplo. A gente forma grupo. Feito o primeiro grupo, nós 6 aqui. Pronto, o Fernando chegou agora. Obrigado, Fernando, por estar aqui conosco. A ideia da validação participativa é formar grupo. A gente forma grupo com 6 pessoas. Esse grupo com essas 6 pessoas, a informação vai partir deles. Mas aí tem uma dinâmica que foi até o teu questionamento, foi até uma contribuição do Aldo para a gente sanar essa dúvida. Foi muito bom tu colocar isso, porque o Aldo, ele até disse, olha, Haroldo, é muito bom a validação participativa, mas o investidor, ele quer também um olhar técnico. E aí é onde até o último ponto
processo de identificação, a gente está criando um acompanhamento técnico, né, acho, da rede. A gente criando um acompanhamento com os técnicos, e aí a gente consegue, Aderlon, dar também o olhar técnico toda essa dinâmica. A gente dá um olhar técnico na dinâmica e, ao mesmo tempo, a gente evita que até o custo do técnico está em campo. A atividade da ação em campo, ela vai ser feita o quê? Vai ser feita, um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui de vocês. Vai ser feita por Pedro, por Rosana, Tito, a Sandriane, o Fernando e o Aderlon. Forma-se esse grupo com 6. E aí, assim, lógico que esses 6 tem que estarem perto, né, são vizinhos, tá entendendo? Considerando que vocês são vizinhos, sabe, Aderlon? E aí os 6, aí todo mundo vai para a propriedade da Rosana. Aí, um exemplo, lógico que o técnico não vai ser eu, né? Mas eu vou ser o técnico. Aí eu vou estar orientando vocês como fazer todo esse trabalho. Isso remotamente. E aí, com o aplicativo, todo mundo vai na propriedade da Rosana, faz um parcelamento em uma determinada área, e aí a gente consegue identificar a qualidade biológica e de fauna e flora. Depois a gente vai ver a questão social, hidrológica e energética. Depois parte para outra propriedade, e aí a gente vai sucessivamente para todos os outros. E o técnico ficando acompanhando todo esse processo. Sabe, Aderlon? E aí foi até o que mais Aldo disse, é importante ter o olhar técnico. É importante que o técnico ele esteja, se ele não está em campo, beleza, mas que ele esteja acompanhando e dando a validação de todo esse processo. Lógico que na rede vai ter um técnico que fale de solo, um técnico que fale de fauna e flora, um técnico que está no aspecto social, e assim sucessivamente, sabe, Aderlon? Acho que como ficou mais claro para tu agora, Aderlon? Sim, eu agora entendi. Na verdade, você vai criar perfis específicos para cada validação dentro do processo, né? Por exemplo, o Aldo é especialista ali em desenvolver o PDD, mas ele não é um especialista em água, por exemplo, né? E é uma região ali que tem um subsolo rico em água. E aí entraria, por exemplo, o professor Fernando, a esposa dele. Estou dando exemplos assim das pessoas que eu conheço rapidamente, mas eu não estou falando que seriam a função deles. E teria uma pessoa que tem conhecimento em... Essas pessoas dariam a validação final. Eu poderia até dar minha contribuição, mas a minha contribuição seria só para ajudar ali com informativo. E isso eu acho válido, e esse perfil do validador técnico é muito importante. Eu acho que é ele que faz a diferença na hora de você apresentar. Infelizmente, eu vou falar uma coisa não muito boa. Hoje saiu uma reportagem no Globo Rural, se vocês puderem ler, falando exatamente de uma sobreposição de área federal. Então, as pessoas estão se respondendo para o Ministério Público Federal e Polícia Federal como ganho ilícito. Então, a gente até quer fazer uma boa coisa, eu acredito que eles lá queriam fazer uma boa coisa, só que eles não fizeram o dever de casa, que era exatamente ter um técnico para validar as áreas, né? Eu estou dando um exemplo desse, é um exemplo pesado, mas é um exemplo que precisa de uma validação de um técnico que faz a validação ali jurídica das áreas, para ver se não tem sobreposição, se não tem problema de inventário, se não tem problema de área de quilombola ou indígena, ou alguma coisa nesse sentido, né? Se for uma área de assentamento, se tem a autorização de todos da área, esse tipo de coisa que, na verdade, não é o meu perfil, mas eu vejo que tudo isso faz com que o processo tenha aí uma boa qualidade, né? E não caia igual esse grupo, e são pessoas de nome, né? Não são pessoas quaisquer, são pessoas de nome, e eles se enrolaram numa coisa simples, que era lá no início. Eles fizeram todo o processo correto, mas uma coisa simples, que era validar a área, eles não fizeram. Poxa, alguém pisou na bola. Mas como você falou, teremos perfis específicos, técnicos ali, e eu acho que é isso que faz com que um bom processo ele caminhe. Eu concordo com você. Eu acho que se eu caminhar nesse sentido aí, eu acho que uma ferramenta para poder agilizar
e fazer esse tipo de coisa é muito bem-vinda. O mercado, eu percebo que o mercado não tem umas ferramentas assim, algumas empresas têm ali seu processo, mas não estão ali 100% ele criado num sistema automatizado. Isso é importante, às vezes no papel e não dá agilidade. Perfeito, Ederlon. Então, obrigado. E realmente eu vi essa matéria, mas eu vou garantir a fala do Pedro. Mas antes de garantir a fala do Pedro, deixa eu mostrar uma pessoinha aqui rapidinho para vocês, gente. Eu sei que a reunião é séria, mas deixa eu só mostrar aqui, gente. Olha, gente, olha que Jesus Cristo, olha, tá aqui participando da reunião, na associação. Não é a palavra, minha filha, viu? Tá aqui chamando, dando uma risadinha pro pai. Fala aqui com o pessoal. Digo, oi, tio Pedro. Oi, tio Tito. Oi, tio Ederlon. Oi, tia Rosana. Oi, tio Fernando. Pronto. Então, deixa eu passar aqui. Desculpa aí, gente. Uma coisa dessa eu não poderia deixar. Mas, Pedro, por favor, meu amigo, tenha a fala. Veja bem, com relação ao que o Ederlon falou, existe hoje o georreferenciamento, que ele é obrigatório para todos os imóveis rurais que têm escritura pública, imóveis rurais acima de 50 hectares, para poder... Pedro, a sua fala, só completando. Pedro, só te completando. Eu recebi 6 áreas, quer dizer, 6 projetos diferentes, e aí todos eles tinham sobreposição. Tinha um que uma área pequena tinha 16 sobreposições. E todos eles tinham georreferenciamento. Quer dizer, então, mas o INCRA não reconhece. Quando ele tem superposição, o INCRA não reconhece aquela área. Quer dizer, se ele tem uma escritura pública anterior a esses dados, ou esse levantamento anterior, ele tem que procurar judicialmente a defesa dele. Né? Por exemplo, a minha área ela é georreferenciada, validada pelo INCRA, então eu estou sem preocupação. Inclusive, o meu CAR também foi recentemente digamos, revisado de acordo com o georreferenciamento. Então, eu estou despreocupado, porque qualquer uma outra área que venha a ser solicitada, que haja supervisão sobre a minha prevalece, por conta de ser um registro anterior. Né? Mas, como o mercado de carbono começou de uma forma desordenada, né? E o pessoal querendo ganhar dinheiro, os piratas aí de qualquer jeito, levou-se a esse ponto. Quer dizer, a gente está indo pelo caminho legal, a gente está demorando e tal. Inclusive, eu sempre questionei com toda a equipe que o nosso maior entrave era essa questão documental das propriedades, para poder você ter legitimidade ao que estava sendo apresentado. Né? Então, é um custo alto fazer georreferenciamento, e talvez nem todas as pessoas estejam dispostas ou podendo fazer um investimento dessa natureza, mas ele é obrigatório. Né? Quer dizer, infelizmente, ele é obrigatório. Então, vamos trabalhar, quer dizer, começar com o público que nós temos, né? E estimular as pessoas a entrarem no processo e se adequarem. Enquanto, como diz Haroldo, onde é que a gente conseguiria uma fonte de financiamento para apoiar essas pequenas propriedades que não têm condições financeiras de fazer o seu georreferenciamento, o reconhecimento da sua área. Essa é uma grande preocupação para a associação, como apoiar esse público. Mas não podemos dar por, digamos, um quesito esquecido, encerrado. Temos que buscar meios de resolver isso em cada município, em cada estado, com os programas sociais que tem aí de regularização rural. Alagoas tem um programa de regularização rural, só não tem mão de obra para executar. Quer dizer, é lamentável, mas é verdade. Né? E é assim por diante. Né? E aí eu pergunto a Haroldo, uma vez, Haroldo, esses títulos emitidos, qual é o próximo passo? Né? Se a gente vai ter um título desse emitido, a partir dali, qual é o próximo passo?
a seguir ou a se conquistar. Pronto. Deu para entender aí, pessoal, Sim. as minhas Irmão, colocações? deu sim. O que Pedro falou foi algo muito importante, porque assim, uma das questões. Rosana, eu passo já a falar para tu, vi? Uma das questões que tem aqui no Brasil, que muita gente está fazendo projetos de carbono pelo CAR. O CAR, ele é autodeclaratório, sabe, Derlon? Isso é uma das questões, porque assim, por ele ser autodeclaratório, eu que não entendo nada de georreferenciamento, posso estar lá. E tem pessoas que entendem e tá lá cadastrando. Então, esse é um dos grandes desafios. Por ele ser autodeclaratório, aí a gente tem uma dificuldade de ter a informação mais correta e mais técnica. Já o CIGEF, que é onde o Pedro falou e orientou, é o documento oficial do INCRA. Ederlon, é tão rígido o CIGEF, se tiver uma sobreposição que for de menos de 1 metro, né, Pedro? Já trava tudo. Você não consegue alimentar. Então, assim, tá mudo, por favor. Eu digo, qualquer superposição, pode ser 10 centímetros. Houve superposição, o INCRA não reconhece. Isso. Né? Isso. Aí sabe, Derlon, aí por isso que era até muito o Gustavo, né? Que o Gustavo estava muito querendo que a gente trabalhasse com o CIGEF. Até por essa questão da segurança desses dados. Quando se tem o K é bom, sabe? Mas o K ele não pode ser o documento final, sabe? E aí, Pedro, só esclarecendo um pouco, o primeiro desafio é a gente emitir o título. E aí depois a gente vê onde a gente pode colocar esse título para uma comercialização. Pode ser até a B4, né, que o Aderno fez uma ponte a gente com a B4. A B4 tá se estruturando ainda, né, tudo, mas a gente pode deixar os títulos lá, dependendo do aceito do pessoal. Outra coisa também que eu estou propondo, Pedro, é a gente com esses títulos ir para a COP30 e, e oferecer lá mesmo. Né? Igual teve um pessoal que fez, o pessoal de outro local fizeram a mesma coisa, com seus títulos de absorção de carbono e a gente tentar articular o mercado voluntário. E outra coisa também, Pedro, a gente tem ir para as grandes multinacionais. Temos duas que estamos em diálogo, né, para tentar ver se eles aceitam. Ó, estamos com esse título aqui. E aí, quer comprar no mercado voluntário? Né? Então, é isso. Eu vou garantir a fala da Rosana, Pedro. Eu acho que eu consegui responder a tua fala, né, Pedro? Mas eu vou garantir a fala da Rosana e aí a gente. Rosana, por favor, minha amiga. Ô, Haroldo, assim, no meu caso, é a questão do inventário, né? Mas a gente já dividiu, inclusive é um arrolamento, não é um inventário, já foi dividido tudo direitinho. Só que o problema nas certidões, a gente encontrou umas hipotecas que papai nunca deu baixa. Então, assim, a dificuldade foi essa, mas que já foi sanada por conta do banco, né? O banco respondeu que não foi encontrado nada, então já autorizou a baixa. Só que ia ser agora em dezembro e mudou para fevereiro, por quê? Porque eles colocaram o vendedor como se fosse o proprietário da terra. Então, veio errado, veio no nome da pessoa que o papai comprou. Então, teve que voltar. Acredito que daqui para fevereiro isso aí seja sanado, a questão da documentação, né? E aí vem todo um processo de regularização, porque tem o ITR, tem INCRA, tem tudo. Então, assim, eu acredito que daqui para março, abril, a gente já tenha posse desse documento em mão, né? E aí a dificuldade é essa. Eu acredito que essa propriedade desde 79 está com a gente e assim, é uma área que nunca teve problema de invasão, nem de vizinho, nem de nada. Eu acredito que não venha ter problema quanto a isso, não. Mas é isso, a gente está esperando a regularização, né? É uma área que eu sempre posto, de vez em quando eu posto umas fotos, é uma área bem preservada, inclusive foram avistados uns veados lá,
de jabutis. Então, assim, o IBAMA soltava alguns animais lá. Então, é uma área interessante. E eu acho que é isso. Entendi. Talvez essa demora desse projeto seja justamente por isso, há 5 anos que a gente vem Pois é, tentando esse inventário, né? realmente. E aí, outra. E eu tenho muita esperança que dê tudo certo. Amém. Obrigado, Rosana. E aí, assim, uma das questões também é a gente tentar utilizar, sabe, Ederlon, uma parte desses recursos, porque assim, a gente teve, pronto, o Pedro tocou num ponto importante, a gente tem um programa aqui no estado de Alagoas de regularização, mas o desafio é que, assim, eles criaram um programa, mas não tem perna para poder regularizar o pessoal, né? Mas, Ederlon, eu vou garantir a tua fala, certo? Por favor, Ederlon. Acho que o Pedro está na minha frente, depois do Pedro. O- Não foi que o Pedro não tinha baixado a mão, não foi, Pedro? Pronto. Ah, tá. Primeiramente, eu queria falar sobre a COP30, né? Os projetos que vão ser para a COP30, a gente já tem que estar com eles em andamento, pelo menos o PIN pronto para levar. Porque apresentando lá na COP o PIN, que é o que antecede a um projeto, que é como se fosse o resumo e a validação de toda a documentação daquele projeto, se tiver o PIN, os investidores entram no projeto. Tá? Então a gente tem que ter alguma coisa para levar ela para a COP30. E aí a COP30 vai ser, teremos investidores do mundo todo. Exemplo, Belém não comporta, né, não vai comportar esse mundo de gente que vai para lá. Então as cidades vizinhas elas estão sendo exatamente locais de estadia para esse povo todo. Até Salinas, que é bem longe, está sendo um lugar para poder o pessoal ir. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a área da Rosana, né? Sobre inventário. A gente fez uma área que o inventariante tinha todo o poder sobre a área, tá? E a área foi desenvolvida do projeto, ele está em desenvolvimento do projeto. Já está buscando um investidor, o investidor leu que ele é o inventariante. A única coisa que lá no contrato de um projeto como esse que fica bem claro é que, mesmo saindo no inventário e finalizado, a área não pode ser vendida ou negociada durante o período da vigência do contrato. É a única coisa que tinha ali uma cláusula importante ali que não poderia. E aí pegou-se esse contrato ali que está sendo feito, ele vai ser colocado junto ao cartório de propriedade ali para que não faça uma venda depois que sair o projeto. É isso que eles não querem que aconteça, porque senão o cara faz o projeto, vende e embolsa depois da finalização do inventário, né? Então o inventariante, todos aqueles ali que fazem parte do inventário, assinaram participação, concordaram, e o inventariante assinou o contrato, vão fazer ali o registro junto ao cartório onde está registrado o imóvel, o terreno, e está tudo ok. E aí o projeto pode continuar. Não tem problema nenhum, pelo contrário, é uma coisa muito comum e muito tranquila de fazer, viu, Rosana? Boa. Perfeito. Perfeito. Ótimo, ótimo. Não, mas pode falar, Rosana, por favor, fica à vontade, viu? Não, é assim, porque a gente fica naquela apreensão, né? São 5 anos e a gente está nesse processo de inventário e a gente não sabe, piranhas, o juiz lá é um dia na semana, é aquela dificuldade. Mas agora eu acredito que saia. Vamos cuidar para dar tudo certo e tudo legalizado, tudo direitinho. E a minha esperança é que quando eu receber o crédito de carbono, já esteja de posse o meu documento em mãos, viu? Mas vamos ver, né? Já é melhor assim. E lá já foi tudo definido, cada um ficou na sua área, então somos 3 irmãos, cada um já está no seu lugar. Eu acredito que não tenha problema quanto a isso, não. E assim, até a minha parte, eu estou querendo fazer uma RPPN, né? E mesmo que venda, ela continua lá. Perfeito. Então, assim, os desafios são grandes, né? Até, Derlon, essa questão mesmo da COP,
Eu acho que e a gente está tentando, sabe, Derlon? Já tem um pessoal aqui, a gente tem que ver um local já para ficar agora. Tipo, um exemplo, a gente tem que já tentar fechar agora em janeiro. E outra, em Belém mesmo, tá caríssimo. E aí, Pedro, como é que a gente vai conseguir vender, né, o carbono? Aí eu tenho dois amigos que moram numa cidade ao lado de Belém, não é muito lá não, dá uns 60 quilômetros, não é? Mas assim, é perto, né, Ederson? Garanta, 60 quilômetros é em casa. É, 60 quilômetros é em casa, garanta, aí garanta. eles têm uma chácarazinha, sabe? Aí o que é que a gente tá pensando? Levar uma comitiva daqui de Alagoas para lá, sabe? E aí a gente vai ficar em barraca lá, sabe, Ederlon? Porque assim, a casa é muito pequena, ele tem uma casa e tem uma chácarazinha. Aí ele disse, ó, vocês levam barraca, fica por lá e dorme lá. Disse, ó, é muradozinho e tudo, eu não vi ainda vi umas fotos, né? Mas aí também estou querendo ver, mas eu acho que eu vou fazer isso que você estava falando, viu, Derlon? Vou garantir esse espaço para a gente ficar lá. E eu acho que é isso. A gente chegando lá, outra coisa que tem que garantir também é espaço de fala. Né? Tem uns painéis, sabe, Ederson, que a gente está tentando articular aqui junto com o pessoal do governo federal para garantir pelo menos dois ou três painéis que a gente possa expor a nossa iniciativa e aí vai ser uma vitrine muito boa. Aí assim, agora a gente vai ter que correr bem para a gente vai ter que correr bem para tentar organizar isso. Eu só me preocupo uma coisa, meu amigo. É novembro, em Belém. Belém já chove muito por natureza, né? Só que novembro é época de enchente. Tenha cuidado, viu? Barraca naquela região não é uma coisa assim. Eu não tenho conhecimento como é que é a área dele, se ela é elevada ou não. Eu não tenho esse conhecimento. Eu só me preocupo porque em novembro, Belém, por ser Belém, já chove muito. Nessa época de novembro, o nível da água sobe, né? Então tenha só cuidado para você saber como é que vai ser lá, tá? É a única coisa que eu acho que deveria. Mas se você puder já garantir essa área com esse seu amigo, porque 60 quilômetros é muito perto de Belém, tá? Eu garantia essa área. Ficar em barraca não é problema para mim, não, eu também ficaria sem problema nenhum. Eu só me preocupo por causa da época da chuva, né? Das chuvas ali na região. Como eu falei, novembro é uma época de muita chuva naquela região. Mas o resto, cara, sem problema, eu ficaria na barraca, levaria, porque é uma possibilidade, e é muito importante a associação ter esse entendimento. Temos que levar o máximo de projeto, pelo menos em PIN. Conversar com o professor Fernando, o professor Aldo, com todos ali que têm áreas, fazer pelo menos o PIN. Não estou falando para fazer o projeto, não fazer o PDD, colocar lá no Standard, Verra ou qualquer um que seja, mas que tem que ter um PIN, pelo menos, para poder mostrar para ele documental que existe o projeto 1, 2, 3, 4, e que esses projetos serão investidos para esse fim. Isso é o que precisa. Tendo isso, o mercado vai estar muito aberto, o mercado mundial está muito aberto para investir. Vai ter europeus, vai ter asiáticos, vão ter ali pessoal ali da região dos Emirados Árabes, todos eles gostam de investir muito pesado em projetos semelhantes aos da associação. Então vai ser muito interessante. O que vai ser difícil é finalizar até lá, não dá tempo hábil, né? Nós vamos ter só aí 9 meses, 10 meses. Não tem tempo hábil para isso. Mas tem tempo para poder fazer o PIN. PIN, pelo menos uns 3 ou 4 a gente tem que levar mesmo, que vai fazer diferença para a gente, para poder fazer o que você está falando. Fazer recurso financeiro para fazer os outros projetos das outras áreas, fazer georreferenciamento, para fazer levantamento de documentação, para corrigir documentação que está pendente por algum motivo nos cartórios, que isso, como vocês mesmos falaram, tem um custo, e esse custo talvez o dono da área não tenha como pagar, e a associação, se é
o importante da associação é investir nos próprios associados, essa é uma forma de investir lá. Sendo que informar para o dono da área, olha, nós estamos investindo aqui R$10.000 aqui para corrigir sua documentação. Esse dinheiro é investimento. Quando sair o seu PDD, quando sair o seu crédito de carbono, você tem que repor esse dinheiro para a associação. Ele está entrando como se fosse um investimento aí, e ele tem que voltar para a associação para a gente investir em outros e outros e outros e outros. Essa, na verdade, vai ser a cadeia, né? Mas se a gente tiver, como eu falei, o PIN pronto aí de alguns 4 ou 5 projetos, isso vai ser muito importante para a associação. Pronto, essa foi uma... vocês estão ouvindo uma vozinha, já sabem de quem é, né? Pessoal, esse foi um dos grandes desafios, sabe, Ederlon? Na área desse meu amigo, não é bem um amigo, é um conhecido, mas um cara amigo, né? Que chove um bocado. E ele disse, olha, ele disse que tá avaliando, ele disse, ó, dá para botar barraca, agora tem que ser uma barraca, né? Ele disse, e aí, no caso, a gente vai ficar o quê? Vai ficar 15 dias, são 15 dias de evento. 15 dias em uma barraca, em um local, aí foi... É isso, sabe, Ederlon, que a gente tá vendo se... Porque, assim, se não tiver local, eu acho que a gente tem que fazer um sacrifício para estar lá. Mas você ficar 15 dias num local desse, você não vai ter nem condição. Se você não dormir bem, no outro dia vai estar ruim, né? Aí eu tô tentando ver aqui com outro pessoal, a gente tem que correr isso para janeiro, deixar tudo definido, né? Esse é o primeiro ponto. Aí depois disso a gente consegue estar, assim, porque se a gente se a gente ficar de fora da COP30, pode ter certeza que a gente vai ficar para trás por muito tempo. Mas vou garantir a fala do Pedro. Pedro, por favor. Não, eu só ia perguntar a você, a intenção é levar uma comitiva de quantas pessoas? Pedro, veja só, se a gente puder levar o máximo de pessoas, seria bom. Eu estava pensando aqui, porque veio com o governo do estado de Alagoas, que eles estão querendo mandar um ônibus. Agora, vê só, Adelma, como que um ônibus para ir daqui para Belém. Cara, aí a gente já estava pensando em dormir no ônibus. Aí também é outro desafio. Mas um ônibus para ir daqui para Belém, tá entendendo? Eu acho que a gente tinha que sair uns 5 dias. Vai ser muito, muito desgastante, sabe? E a gente não tem recurso para ir de avião, os voos também. Vai ter muito voo para lá, aí vai ter, até a perspectiva vai ter voos, mas assim, as passagens vão estar caras. Não tem como. Mas, assim, voo vai ter. Então, Pedro, por favor. Mas se o Estado já está dando essa disponibilidade de um ônibus, com certeza o Estado vai bancar uma comitiva. Então, é preciso começar agora essa articulação e encaixar dentro da comitiva do Estado, com esse ônus para o Estado, esse grupo da associação. Até porque a Alagoas é pioneira. Temos que explorar, nesse momento, esse pioneirismo do crédito de carbono, que foi iniciativa nossa. Então, se a Alagoas hoje está se destacando, está sendo conhecida no cenário nacional, crédito de carbono, foi uma iniciativa nossa. Então, precisamos chegar junto da secretaria responsável por esse segmento e explorar isso daí. Garantir esse apoio para a COP30. Agora, em janeiro, logo após, né, passar a estrutura de posse, né, dos vereadores e prefeitos, tais, porque aí o Estado já vai ter um delineamento, que é o grupo político de apoio deles, e eles já vão começar a trabalhar para 2026. Então, é preciso a associação estar alinhada a partir de janeiro com essa Secretaria de Estado. O Estado deve fazer algumas alterações na Secretaria. E assim que, eu acredito que ele, em janeiro, deve anunciar algumas alterações. E assim que ele anunciar, se fazer presente. E outra, e até o governador, certo? E até o governador. Por quê? Porque a associação tem espaço para chegar até o governador e expor para ele e reivindicar o apoio.
Né? Não pode esperar o convite vir. Essa parte aqui tem que ser uma iniciativa que parta daqui para lá. Tá. Teremos que ser agressivos nesse sentido. Se não formos, vamos ficando na espera e vai se esperando a vida inteira e não sai do banco. Pedro, vou acatar como Entendeu? encaminhamento. Então, vai haver exatamente isso, Haroldo. Pronto, Pedro, esse vai ser o encaminhamento, tá certo? Eu acho que todo mundo tá de acordo aqui. Desculpa, viu, Ederlon? Eu acho que a fala do Pedro foi muito pertinente. Esse é o encaminhamento, tá, Pedro? Notei aqui. Tá? Esse vai ser o encaminhamento da associação de procurar o próprio governador e fazer valer toda essa participação da associação na COP. E assim, Pedro, eu vou até um pouco mais além. Se caso a gente não conseguir com o governador de Alagoas, então a gente tenta com Sergipe, tenta com Pernambuco, tenta com quem a gente conseguir. Pelo menos Sergipe a gente tem uma proximidade boa e também com Pernambuco, acho que dá para a gente se aproximar. Uma questão de ordem nesse encaminhamento, então, eu acho que foi muito bem falada aí a voz do Pedro. Você tem uma proximidade, pessoal, do Ministério do Meio Ambiente, eles também, o governo federal também pode trazer um apoio aí, federal. Eu acho que o encaminhamento tem que ser como o Pedro falou, temos que ser agressivos, temos que trazer apoio financeiro para essa comitiva. Eu acho que ficou muito, eu gostei muito da fala do Pedro, aí foi muito boa. Acho que a gente não é obrigado a carregar tudo do nosso bolso, da associação, e o governo tem muito interesse nessa COP, e também o próprio Estado, né, no caso aí de onde vocês moram, e o Estado Brasil, os dois têm interesse que levemos ali o máximo de coisas, principalmente o grande diferencial que é a associação. Eu acho que cabe ali um ofício para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Agricultura, os dois ministérios, acho que cabe muito forte aí para eles lá, e como o Pedro falou, sermos muito agressivos ali no Estado, pedindo apoio tanto do Estado quanto dos municípios ali, para poder ter ali. Se tiver que botar faixa do lado de fora do ônibus falando que está tendo apoio, se todo mundo tiver que levar uma bandeirinha falando que teve apoio, não tem problema nenhum. Esse aí faz a de grande diferença, esse apoio agora, conforme o Pedro falou. Nesse momento, eles estão provavelmente já com caixas pré-organizando para a COP. Então a gente tem que aproveitar exatamente o início ali, antes que eles pulverizem todo esse recurso e não sobre nada para o caixa da associação. Pedro? Pronto. O que é que acontece? Eu tenho um exemplo aqui de Almiro Gouveia. Almiro Gouveia, ele é muito aberto a contrapartidas. Agora, o que é que eles pedem? Eles pedem projeto. Então, o que é que precisamos, por exemplo, para fazer uma solicitação ao município de apoio? Pedisse um determinado valor, quer dizer, aí a gente teria que ter já um estudo do custo total, certo? E um projeto definido. Olha, é isso aqui que a gente vai levar, precisamos desse aporte. 10%, 20%, 100%, enfim. Agora, precisamos levar documento, certo? O município de Almiro, o ex-prefeito, um certo dia conversando com eles, pediram dinheiro para contrapartida, nós temos, certo? Então, se a associação chega lá, né, com o projeto em mãos, né, e solicitar uma contrapartida para um apoio desse, com certeza a gente consegue. E aí expandir isso para os demais municípios. E eu digo o seguinte, nós temos credenciais para chegar na maioria dos prefeitos do território e até fora do território e solicitar um apoio financeiro. Agora, temos que levar em mãos provas, documentos, está aqui, o histórico é isso, está aqui, precisamos disso. Então, é por isso que eu digo, temos que ser agressivos nesse cenário. Temos que ter um estudo de mercado financeiro lá, qual será o nosso custo? Quantas pessoas pretendemos ir? Por isso eu fiz essa pergunta. Então, a gente tem que chegar com essa exatidão. Vamos levar um grupo de X pessoas, o custo financeiro é este, durante o período X. Para poder a gente ganhar apoio e participar da COP.
Perfeito, Pedro. Obrigado pela tua colocação. Acho que a gente tem que trabalhar nisso como prioridade, né? Eu vou ver aqui como é que a gente pode. Eu vou perguntar mais ou menos o estimativo de preço, de custo, as coisas lá. Né? Eu vou até perguntar com esse menino lá de Belém, e talvez ele possa me ajudar. Mas eu acredito que é isso. A gente tem que partir, né, para esse ponto, ser agressivo. Acho que esse seria o, o meio, né, da, da associação, né, ser um pouco mais agressivo, né? Pegando aqui uma fala do Fernando, né, ele colocou aqui no chat, então, alguns custos com transporte, estadia, alimentação, né, material e projetos de divulgação. Eu acho que é importante também estar com esses materiais, né, para divulgação, é importante estar isso, né? Mas é isso, pessoal. Eu queria, assim, para a gente seguir em frente, né, eu acho que a gente já tira esses encaminhamentos aqui, tanto que o Pedro colocou, o Derlon, e aí a gente já fica, né, como foco a participação, né, para a COP. Né, eu acho que isso é importante. Acho que o Fernando complementa aí, né, com os custos quais seriam, né, de transporte, de estadia e alimentação. Mas eu queria deixar a fala aberta. A gente já está um pouco mais de uma hora de reunião. Sei que final de ano, né, também, e todo mundo tem suas atividades. Quero agradecer também por todas e todos que estiveram aqui. Mas eu acho que a gente já tem Queria deixar a palavra aberta, né, para assim, a gente colocar algumas considerações e a gente poder tá seguindo em frente aqui com todo esse encaminhamento. Já deixar a palavra aberta aí para quem quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Pedro, Ederlon, Pedro, por favor. Pronto, Haroldo, a gente fica, né, gratificado com a oportunidade que estão surgindo, né, até porque a questão ambiental é o tema do momento, né, a gente vive, né, o ser humano vive nessa onda, né, a onda agora é ambiental. Inclusive, eu postei até aí, quando acho que devo botar essa mensagem aí, né, que os cientistas descobriram que lá no Polo Ártico, né, já foi um clima temperado. Então, tem muita coisa aí que se fala, que se é verdade ou não é verdade. A gente aqui, como leitor, né, apenas tem o direito ainda de ler essas coisas que são publicadas. Mas a gente precisa avançar mais e precisamos de mais informações. Tudo que a associação, na pessoa do presidente ou de outro diretor, participa, tal, que seja trazido para cá. Se tem multinacionais em conversa, tem que relatar quem são as multinacionais. Nós somos uma associação, não é um grupo privado que trabalha em sigilo. Isso aqui é uma associação e a associação tem que ser transparente. Tem que ser segredo. Se é segredo, não traga para a associação. Por quê? Porque se vem em forma de segredo para a associação, pode ser bom para um ou dois ou três, mas para a grande maioria não é, porque ele vai ficar à mercê de informações que foi pedido sigilo. Então, sigilo estão para processos judiciais de crimes e demais informações e negociações dentro de uma associação. A associação já diz, é coletiva. Então, e ser divulgado. Olha, participou de tal evento, apresenta o grupo, resultados, tais, para que o grupo que assiste, que eu sei que muita gente deve estar olhando o grupo, mas não se manifesta. E ele passa a ter coragem de se manifestar e confiar também. Porque quanto mais transparência, quanto mais informações, mais confiabilidade a associação passa a ter dos seus digamos assim, colaboradores, ouvintes, dentro do grupo. Né? Então, Obrigado. essa é minha considerações gerais, né, já que você deixou a fala aberta, e as coisas de 2025 seja conduzida desse formato. Certo? E, desde já, um feliz ano novo aí para todo mundo, de muito sucesso, de muita saúde, né? Muita prosperidade, que os sonhos vão sendo realizados a cada dia, né? Viu? E muito obrigado aí pelo espaço e a atenção. Obrigado, Pedro. Obrigado pela tua orientação de sempre, viu? A palavra está aberta ainda, franqueada, por favor. Queria que todos
falasse um pouco, né? Por favor. Eu acho que a gente cria essa expectativa e eu acredito que o nosso próximo ano essa associação vai avançar. E assim, eu até entendo, Haroldo, a questão do sigilo certas vezes, porque se você tem um comprador e ele pede o sigilo e você vê que ele tem interesse, eu até entendo, mas concordo também com o Pedro que a associação tem que ter clareza. E a exemplo da Flor de Craibeira, a gente tem um fundo solidário, é um fundo participativo, né? Que a gente empresta dinheiro aos agricultores quando eles precisam para limpar o mato, uma coisa, então a gente tem esse fundo. E eles devolvem com juros para o dinheiro não diminuir. E eu acho interessante fazer um fundo desse para a associação também. A exemplo da FLOR, qualquer coisa, a gente tem umas diretrizes anuais que a gente cria todo ano e tem um valor para emprestar, então fica como sugestão. No mais, desejo um feliz ano novo, cheio de realizações para todos e vamos tocar o nosso barco para frente, que eu tenho certeza que ele está andando, viu? Obrigado, Rosana, pelas orientações de sempre. Eu, por favor, quero ouvir tanto o Aderlon, o Tito, por favor, quero ouvir vocês. Essa fala finalzinha aqui. Pessoal, eu vou pedir licença a vocês aí para me ausentar aqui, que estão me chamando aqui, viu? E me dê licença aí eu me ausentar. E felicidades aí para todo mundo. Muito obrigado pela tolerância. Amigo, valeu, viu? Tranquilo, meu irmão. Mas aí, Ederlon, Tito, Sandrinha tá cuidando aqui do almoço. Não sei se ela vai conseguir falar. Fernando, não sei se ele está com o microfone. E aí, Fernando? Digite aí que a gente lê. Mas enquanto tanto o Ederlon, o Tito, outra pessoa fala, que a gente queria agradecer. Queria dizer que todas as orientações a gente vai melhorar, viu? Acho que é muito pertinente a fala do Pedro, muito pertinente a fala da Rosana, e a gente tem sim que estar evoluindo, estar avançando, né? Realmente, teve duas situações que a gente não tivemos que manter o sigilo, mas essas entidades, elas abriram um diálogo, mas pediram isso, até assinar um termo de confidencialidade, e assim, e ainda não avançou tanto, sabe? Assim, eu acho que nem sei se valeu a pena, sabe, Rosana? Abriu um diálogo, mas não avançou o diálogo, gostaram muito do que viram, muito mesmo. Só que eles disseram, daqui a 3 anos a gente vai fechar um outro, está finalizando outro contrato, e aí vai vir o próximo e a gente vai contactar vocês. E para a gente esperar 3 anos, eu acho que é muito tempo, né? Mas eu acho que vamos manter, né? Todo esse papo. E agradecer demais por todos e a gente está aí nessa luta que não é fácil. E a expectativa é muito grande nossa, né? Deixa eu pegar aqui a fala do Fernando, né? Ele disse: aproveitar as oportunidades que a COP trarão e buscar apoio das prefeituras, Estados, União também e de empresas para alcançar o objetivo da nossa associação. Obrigado. Eu queria também dizer que a gente conseguiu finalizar a Conferência Livre de Meio Ambiente, foi um desafio grande para Caatinga, né? Então a gente fez tivemos algumas moções, algumas propostas. Eu acho que a gente pode seguir também nesse caminho, né? Mas é isso, pessoal. Então, no mais, eu acho que a gente finaliza, né, nosso papo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Olhe uma, olhe duas, olhe três. Então, beleza. Tchau, pessoal. Deixa, Helena, pro pessoal. Deixa, Helena. Tchau, pessoal. Pronto. Um abraço, pessoal. Valeu. Fiquem com Deus. E em janeiro a gente toca esse tipo novo. Valeu, pessoal. Um abraço.